Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente tem uma questão de interpretação textual para conversar com vocês. Você vai pausar esse vídeo, vai ler esse texto com mais calma e vai conhecer um pouco dessa narrativa e a gente volta para comentar a questão com você. Pausa o vídeo e a gente vai conversar, tá certo? Bom, você pausou o vídeo, você leu o texto, entrou em contato com essa história, que é um tanto quanto violenta, né? Mas você percebeu que o nosso personagem, o personagem dessa história, ele sofreu alguns momentos de violência e nesses momentos de violência sucessivos, né? Há um momento em que ele só aceita, né? E ele vai aí passando por essas situações que não são situações comuns, mas ele acaba por aceitar. E esses momentos de violência, ele não sabe nem por quê, né, que ele passa por isso. O enunciado diz o seguinte: a narrativa concentra sua força expressiva no manejo de recursos formais e numa representação ficcional que, alternativa A, buscam perpetuar visões do senso comum. Essa alternativa está falsa, porque quando a gente fala de senso comum é algo corriqueiro. Gente, ao estado em que ele está, o que ele descreve para a gente aqui não é senso comum. O estado de violência, ele fala que nos primeiros anos de detento, que foram anos difíceis, em que ele sofre violência, em que ele tem os braços e pernas quebrados, não deve, né, não deve ser um ato comum, não deve ser um senso, né, corriqueiro, algo comum. Essa alternativa tá falsa, tá certo? Porque a perspectiva aí não é uma representação ficcional de algo comum, mas sim de algo que não é comum, não é corriqueiro, tá certo? Então essa alternativa tá falsa. Alternativa B, trazem à tona atitudes de um estado de exceção. Essa é a alternativa verdadeira. Por que ela é verdadeira? Você percebe que no decorrer da narrativa ele fala que ele sofreu essas violências, teve um momento em que ele teve partes do corpo quebradas, né? E teve esses momentos em que ele apanhou tanto que ele não entendia por quê, mas acabou meio que aceitando isso, né? Porque ele abaixa a cabeça e se retira, apanha às vezes com motivo, às vezes sem, por onde passou derrama seu sangue, seu rastro pode ser seguido, intriga ter sobrevivido durante tantos anos. Pouquíssimos chegaram à terceira idade encarcerados. Então era um homem, um ser humano, que estava preso, que apanhou inúmeras vezes, muitas vezes sem saber por quê, ou seja, é um estado de exceção. Ele estava ali, mas por quê? Né? E por que ele apanhou tanto, sem saber muitas vezes, tá certo? Então essa é a alternativa verdadeira, né? Trazem à tona a atitude de um estado de exceção e não de regra, ok? Vamos conhecer porque que as outras alternativas não estão corretas. Vamos lá. Alternativa C. Promovem a interlocução com grupos silenciados. Não, gente, não está promovendo aí a conversa entre grupos que foram silenciados. O que a gente tem aqui é um detento que está contando a sua história, uma história de violência, uma história que eu posso até dizer de terror, né, em que ele teve a sua liberdade cerceada, mas mais do que isso, né? Ele passou por momentos de violência sucessivos, ok? Alternativa D, inspira um sentimento de justiça por meio da empatia. Infelizmente, essa alternativa também está falsa e infelizmente por quê? Porque nós não temos esse sentimento de empatia sendo abordado aí, ou seja, eu estou pensando aí, me colocando no lugar do outro. Pelo contrário, ele passou por isso e naquele momento ele até meio que aceitou também, né? Ele apanhou dezenas de vezes, teve o crânio esmagado, maxilar deslocado, braços e pernas quebrados. Por fim, um dia ficou lesionado da perna quando foi jogado. Nem todas as vezes ele soube porque apanhou, muito menos da última, quando foi deixado para morrer. E aí ele começou a aceitar. Na verdade, não é nem a questão de aceitar, eu apanhei e fui levando, né? Fui ali tentando levar, né? Porque ele, inclusive no final ele diz, não se tem notícia de que uma pessoa tenha ficado tanto tempo preso, passado pelo que ele passou e tenha aí sobrevivido, né? Chegado à terceira idade. Por isso que essa alternativa está falsa. Não inspira um sentimento de justiça. A gente está vendo aí, na verdade, a descrição de um momento que não é legal, né? A alternativa é, recorrem ao absurdo como forma de traduzir a realidade.
Apesar de ser um absurdo esse excesso de violência, não é uma tradução de realidade, é uma tradução de um estado de exceção, de um estado de violência. A realidade não é essa violência toda em que você tem o crânio quebrado, em que você tem as pernas quebradas, né? Em que você tem o crânio esmagado, aliás, e as pernas quebradas. Isso não é corriqueiro, não é a realidade. É um estado de exceção da realidade. Ok? Então essa alternativa está falsa. A alternativa certa dessa questão é a alternativa B. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima.